Só de olhar, já dá água na boca. E dá para acreditar que essa torta foi feita com o frango que sobrou da ceia. A cozinheira Rosângela explica que, tomando os cuidados necessários, o reaproveitamento de alimentos pode fazer a diferença na mesa. Fez a ceia do Natal, fez a ceia do Ano Novo, guarda imediatamente o que sobrou na geladeira. Não deixa ficar horas e horas em cima da mesa, que o alimento já começa a deteriorar. Então, tome esse cuidado, que é muito importante. Coloca na geladeira para você reaproveitar no outro dia. Sem perder tempo, vamos logo anotar os ingredientes. Para a massa, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de nata, 2 colheres de café de fermento em pó e a mesma medida de sal. Para o recheio, você vai precisar de 600 gramas de frango desfiado, mas pode ser peru ou tender também, 2 tomates picados, 2 cebolas, 400 gramas de palmito, meia xícara de leite, 50 gramas de manteiga, cheiro verde e sal a gosto. Separe também uma gema para pincelar a massa no final. O primeiro passo de uma torta, claro, é o preparo da massa, né? Como é que você faz isso? Então, primeiro a gente coloca os 300 gramas de nata, né? Encontra em qualquer supermercado, fácil, né? 2 colherzinhas de café de sal, 2 colheres de fermento, colher de café também de fermento, e mexe para esses 3 ingredientes se juntarem bem, né? Mexe bem. E aqui eu tenho reservado 400 gramas de farinha de trigo. E a gente vai colocar aos poucos, né? A receita salgada é assim, você vai de acordo com a necessidade que a massa vai pedindo. Então, a gente vai mexendo, né? E você vê que a massa começa a ficar pesada, né? Você vai colocar ela na bancada e começar a amassar. Em menos de 5 minutos, a massa já está pronta. Aí é só dividir em 3 partes, pegar uma delas e abrir até ficar bem fininho para colocar no fundo da forma. Aí a gente coloca a massa na assadeira de fundo falso, tá? Para ficar fácil para desmontar depois, para tirar. Aí a gente coloca certinho aqui, ajeita. Só no fundo mesmo, né? Nesse momento não só no fundo, só no fundo. Porque depois é que a gente vai fazer a outra parte. Primeiro nós vamos pré-assar essa daqui, tá? Nós vamos assar essa parte de baixo, porque senão ela fica crua. Enquanto isso, já dá para ir preparando o recheio, que começa com um refogado tradicional de cebola. Em seguida, adicione os tomates picados e deixe cozinhar até ficar bem sequinho. Coloque chimichurri ou o tempero seco de sua preferência, adicione meia colher de sal, o cheiro verde e tire do fogo. Mas e o frango que sobrou da ceia? Com essa base do recheio pronta, olha, vem um segredo aqui, uma dica importante de quem realmente entende, né? Olha lá, ó. Ela pegou esse refogado, na verdade, e colocou aqui no frango que já estava cozido e desfiado. Por que você não leva o frango para a panela ou para a frigideira? Porque se você colocar o frango para refogar na panela, ele vai soltar muita água, vai ficar aguado o recheio. Então a gente só põe separado, porque o frango, ele já, como você está usando um reaproveitado, o frango já está temperado. E aí você já coloca mais esse refogado, ele vai pegar todo o sabor. Não é necessário colocar o frango no fogo de novo. Lembrando que, como nós estamos falando de reaproveitamento, aqui é uma torta de frango, mas poderia ser de peru, chester, até de tender de repente? Sim, qualquer coisa. Até das verduras que você sobrou da sua ceia de Natal, de Ano Novo, você pode fazer de brócolis, pode fazer de espinafre, né, com ricota, com algum queijo. Então você escolhe o recheio daquela sobra que você teve em casa. Em outra frigideira, refogue mais um pouco de cebola, adicione 2 colheres de manteiga, metade da quantidade reservada do palmito, ou seja, 200 gramas, um pouco de farinha de trigo, um pouco de leite e cozinhe por cerca de 2 minutos. Agora a gente junta, né? Junta. Fica bem cremoso.
cremoso, né? É assim. Normalmente você acha as tortas por aí muito cremosa, que às vezes fica até enjoativo. Por isso que a gente faz metade dela assim e depois a gente coloca o restante do palmito. Você reservou metade dos 400 gramas de palmito, tá aqui os 200 gramas, você está colocando então esse aqui sem cozinhado, gente. Isso. Vai ficar uma parte então mais molhadinha ali e a outra parte até mais crocante, né? Isso, é para não ficar enjoativo. Quando é aquela coisa muito cremosa de frango, ela fica enjoativa. Outra dica importante é só colocar o recheio na massa quando ele já estiver pelo menos em temperatura ambiente, né? Tem que deixar esfriar. Isso, Fábio, senão a massa fica encruada, fica ruim, né? Então vamos lá, a gente coloca o recheio, né? Todo o recheio. Palmito delicioso. Ela é bem recheada. Bem recheada faz toda a diferença, Nossa, né? Isso. A gente vai deixando assim, ó, meio abertinho, que nós vamos colocar o requeijão agora. O requeijão ainda. Imagina o sucesso que isso não vai fazer. Pessoal, depois da ceia, tal, olha lá, vem esse espetáculo de torta. Requeijão que também vai ajudar a deixar ainda mais úmido, mas sem exagero, né? Ele vai mais ou menos uns 400 gramas aqui de requeijão, né? Mas a gente não mistura tudo porque para a massa não ficar muito pesada, então só por cima. Você coloca só por cima mesmo. E aí com a própria caloria do forno depois ele vai ali agregando, né? Para finalizar, temos aqui a tampinha, né? A tampa da massa. Da mesma forma como foi feito o fundo, né? A mesma massa, né? Você tinha dividido ali em 3 partes. Isso aí a gente coloca, ajeita assim, né? Abre ela todinha. Aí vem com o dedo assim, ó, e vai apertando a massa que tá do lado com essa de cima. Pra não escapar nada. Pra não escapar nada, né? Aí você vem com uma faquinha, tem esse cortador de pizza aqui que facilita. Aí você tira o excesso. Acabamento, né? Importantíssimo, ainda mais agora, né? Período especial aí, ó. Fazer caprichado, profissional em casa. Isso, aí, né? Aliás, nós falamos das mulheres, né? Muito homem cozinheiro hoje em dia, lá, ó. Faz uma surpresa pra esposa, né? Pros filhos, ó. Todo mundo em casa aí, por conta da pandemia, ó. Você pode ter aqueles molde para fazer o enfeite, ou então você faz com a tirinha mesmo. Umas tirinhas de massa para deixar ela mais elegante aí, né? Bom, tá feito o enfeite, né? Do jeito que a pessoa preferir. Precisa pincelar então uma gema aqui. Aqui tem mais um segredo. Eu vi você colocando uma colherzinha de água, uma colher de sopa de água nessa gema. Isso também faz diferença. Faz que facilita para você passar, né? E não fica muito concentrada a gema num lugar só. Então é interessante que você então passe um pouquinho põe um pouquinho de água na gema. E aí terminou de pincelar a gema em cima de tudo, direto pro forno. Depois de 50 minutos de forno a 230 graus, a torta fica assim. Bom, é claro que eu vou provar essa delícia, só pelo cheirinho já tá sensacional. Rosana, enquanto eu provo a torta, para quem perdeu algum passo, quer tirar alguma dúvida, como te acha nas redes sociais, por exemplo? Então, eu tenho um Instagram, né, que é Dona Torta Marília, e eu posto todas as minhas tortas lá. Quem tiver interesse, tem telefone, tem tudo, quiser me ligar para tirar alguma dúvida, fique à vontade. E aí, Fábio? Sensacional. A massa não é aquela massa que fica esfarelando, aquela massa quebradiça, né? O recheio ele é muito úmido, mas não é exagerado. Saborosíssimo, realmente vale a pena fazer em casa. E o mais legal, nós mostramos aqui o reaproveitamento, né, de ingredientes que muitas vezes poderia representar desperdício. E além dessa torta salgada, você tem receita também de torta doce, com reaproveitamento de frutas, é isso? Isso também, eu faço
para quem comprou muita fruta exagerada nas festas, né? Pode fazer o creme de confeiteiro, uma base de torta doce, mas isso fica para uma próxima, né, Fábio? Uma próxima a gente ensina a torta doce, mas tá aí o recado, reaproveitamento vale muito a pena. Abração, até mais. Tchau, tchau.